Atenção, ouvintes da APAR FM. Vai começar o APC Acontece, programa da Academia Paraizense de Cultura, onde os acadêmicos participarão, cada um divulgando sob seu ponto de vista os trabalhos realizados em suas reuniões. Olá, ouvintes da Rádio APAR FM. Está no ar o programa APC Acontece, da Academia Paraizense de Cultura, hoje apresentado por mim, Maria Rita. Sou acadêmica, recentemente escolhida para presidir os trabalhos da casa. Nos primeiros programas, falaremos um pouco sobre o histórico da academia, sua criação, objetivos, patronos acadêmicos. Para isso, está conosco hoje o fundador da Academia Paraizense de Cultura, advogado, escritor, poeta, Dr. Olavo Borges. Bem-vindo, Dr. Olavo. Boa noite, obrigado pelos elogios, viu? Dr. Olavo, primeiramente eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Como foi que surgiu a ideia da criação da APC? O senhor começou sozinho, teve um grupo de amigos junto. Como foi essa ideia, como surgiu para a criação da APC? Eu gostaria, preliminarmente, Maria Rita, que consignasse um voto de louvor ao emérito Pimenta, proprietário dessa rádio, APAR FM, e tão cívicas tradições de nossa terra. Consignar um agradecimento, porque o reconhecimento sempre foi a memória do coração. Então, que o Mauro Pimenta receba com toda a equipe nosso agradecimento, nosso reconhecimento. Quanto à pergunta sua, formulada, a APC foi fundada em, você sabe, 60 e poucos, 27 de setembro. E no início desse ano nós começamos a politizar bastante os convidados, no sentido de que cada um representasse uma cultura, uma parte, um fundamento dentro da academia. Então, evidentemente, muitos sentiram-se modestos e declinaram até de participar da academia. Depois se sentiram tão honrados que nos procuraram para fazer parte da academia. Foi um trabalho bonito, de porta em porta, com os acadêmicos mais cultos, que hoje engrossam as fileiras de nossa entidade. Isso, a quantidade de acadêmicos, desde o começo, foram 30 cadeiras? 30 cadeiras. E como foram escolhidos os patronos? Porque nós sabemos que cada cadeira tem um patrono. Como esses patronos foram escolhidos? O acadêmico tinha liberdade de escolher o seu patrono. Muitos deles escolheram familiares, ligados por vínculo de amizade ou de família, de parentesco. Outros escolheram por literatura, como no caso meu, escolhi Olavo Braz Martins do Guimarães Bilac como patrono. Outros escolheram como músico, outros escolheram como escritores. Enfim, cada acadêmico tinha liberdade de escolher um acadêmico, um patrono. Sim. E esse patrono ficava imortal, perene, não podia ser modificado mais após o estatuto dentro da nossa entidade. Então, teve vários nomes dos acadêmicos que foram escolhidos aleatoriamente pelos membros da entidade. O próprio acadêmico, então, escolheu o seu patrono. O senhor podia citar alguns acadêmicos daquela época, os primeiros acadêmicos? Os primeiros acadêmicos foram muito prazerosos, viu? Muito alegre, muita alegria. Nós tivemos muita felicidade de escolher esses nomes. Nós tivemos, no caso, o Fressati, que hoje, infelizmente, está um pouco enfermo. Nós tivemos o Luca Bertucca, que foi fundador. Até hoje, a Edna Barão de Borges, fundou. A Margarida Rezende, que foi também uma das primeiras acadêmicas. Dr. Urias Soares, o famoso pelas tertúlias que ele fazia com o professor Roberto Lisboa, também acadêmico. O Efraim, hoje atualmente em Passos. Enfim, nós tivemos uma gama muito maravilhosa de acadêmicos, inclusive a Maria Ofélia, que fez parte conosco. Isso, compreendeu? Hoje, né? Qual é o perfil de um acadêmico, doutor Olavo? O perfil do acadêmico é ter, evidentemente, de ter o quê? Uma programação cultural. Ele deve ter um manancial bastante para jogar essa cultura, ou forma folclórica, ou forma
cívica, ou de forma literária, ou de pintura, ou de escultura, enfim. Ele tem que ter um perfil que a sociedade o aceita e recebe e o aplaude dessa maneira. Além, evidentemente, daquela participação estatutária que nós pegamos no Estatuto. O acadêmico deve ter uma linhagem completa, sem preconceito de cor, de raça, de religião, mas que ele vivenciasse essa cultura congraçada na sociedade, que fosse um nome de projeção dentro da sociedade. Então, o perfil do acadêmico, em tese, é só isso. Certo. E eu sei que o senhor é das letras. O senhor é das letras, o senhor é um escritor. É. Então, por que não academia de letras e uma academia de cultura? O senhor acha que foi mais abrangente? Mais abrangente, porque nossa intenção no início era criar uma academia específica, original, sui generis. Nós temos a Academia Brasileira de Letras, que é especificadamente de letras. Nós temos a de Química, nós temos a de Filosofia, nós temos várias academias no Brasil e fora. Então, todas essas academias elas se projetam pela literatura. Como você nota, você vê as grandes literaturas da França, da Tchecoslováquia, dos Estados Unidos, as principais, muito bonitas, da Europa. Então, no Brasil, nós temos o quê? Uma entidade específica. Falei, não, Paraíso comporta tantos valores. Nós temos grandes pintores, no caso da Pasqualina, da Casa do Evaristo. Sim. Nós temos tantos valores musicais. A Miriam Laurinha Mantovani, entendeu? Luca Bertucca. Então, nós partimos desse princípio. Certo. Congraçar cada um no seu ritmo. Literatura, por exemplo, nós temos várias literaturas. Nós podemos citar aqui o Luiz Ferreira, que é Fiore. Isso, um ícone, né? Que é um ícone da literatura de Paraíso. Nós podemos citar também todos os outros que projetaram Paraíso e projetam Paraíso na literatura. Então, ficou o símbolo da literatura, o símbolo da escultura, o símbolo do teatro e o símbolo da música. E é interessante porque a gente sabe que as artes não se isolam, né? Uma completa a outra. Uma completa então, a outra. É interessante mesmo que haja mesmo essa interligação de todas as artes numa academia, por exemplo, numa academia de cultura, né? Isso aí é uma arte completa a outra. Justamente porque a cultura, o que é? É como a Luzia saudosa, Luzia Pedroso falava, é o que resta quando nada mais resta. Justamente. Então, evidentemente, ela congraça todos os tópicos da arte. Isso. Que a arte é como dizia, nós fizemos para criar o nosso listel, e nesse listel nós tínhamos uma frase. Nessa frase eu consignava o vício da academia. Então, José Paz, o saudoso José Paz, aquele poeta de sonetos decassímicos maravilhosos, criou ars nuna, espécie milha. Quer dizer, a arte é única, mas as espécies são maravilhosas, são milhares. Isso. Você pode expressar de muitas maneiras, artisticamente, numa escultura, num papel, numa música. Então, como a unis espécie milha, isso ficou consignado em nosso brasão. Entendeu? A nossa frase no brasão, motivando que o congressamento de todos esses valores é que forma a entidade da cultura, da Academia Paraísense de Cultura. Voltando um pouquinho ao patrono do senhor, especificamente, Olavo Bilac, né? Foi. O senhor escolheu esse nome por quê? Engraçado, eu tive sempre afinidade. O nome é o mesmo, né? Só que lá na literatura nós colocamos Bilac lá da Taverna, houve um lapsus calami de quem imprimiu esse estatuto. O nome certo seria Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, que formava um verso alexandrino. E eu sempre tive afinidade com Bilac. Sim. Demais, gostei sempre da Via Láctea, dos livros dele. Então, essa afinidade literária com Bilac fez com que eu escolhesse ele como patrono. Certo. Outros escolheram o Pascoal Iannuzzi, outros escolheram outros... Doutor Olavo, e nós dizemos sempre que o acadêmico é imortal. Qual o porquê dessa expressão? Porque a imortalidade, ela é que reveste a alma. Você não pode distinguir o homem terreno, corpóreo, daquele que projeta alguma coisa perante uma sociedade. Nós temos, por exemplo, dois tipos de pessoas. Aquele corpo que morre, que é materialista, que é compulsivamente eclético, que ele tem uma agressividade demais pela matéria,
e temos aquele homem espiritualista que volta para a comunidade, que Isso. volta para a plateia. Então, quando morre aquele primeiro homem, o corpo dele morre também no cemitério. Lá é o cemitério dele. Tanto que o fogo fato que sai de lá, aquele fogo fato nada mais do que o corpo dele carcomido. Certo. Agora, aquela luz que sobressai daquele tubo, daqueles que fizeram alguma coisa em prol de uma sociedade, projetaram tanto alguma coisa que sacrificaram o próprio eu, essa é a luz Jamais se verdadeira. apaga, né? É, que a luz é a sombra de Deus. Certo. E é até bonita essa explicação, né? É muito. poética, inclusive. E, doutor Olavo, em linhas gerais, quais são os objetivos da Academia Paraizense de Cultura? Os objetivos principais são esses que você está direcionando. Incentivar a literatura, publicar livros, incentivar os alunos, incentivar a filosofia, principalmente a filosofia, principalmente o português. Nós temos grandes filólogos dentro da academia, como você vê o Baetê, nós temos aquela Marita. Então é isso que precisa a academia, e isso é o objetivo dela. Congraçar valores. Então, durante esse tempo, esse largo tempo, você notou quantas pessoas, quantas culturas, quantos conjuntos musicais, teatro, apresentaram na nossa entidade, que até então era desconhecido. Então, a academia incentiva isso. Você vê, é maravilhoso esse último presidente nosso, o Cavaleiro. Que beleza a apresentação dos alunos dele. Sim. Justamente a academia que posicionou num ponto em que incentivava esses alunos. Incentivar o amor à arte, não é isso? Hein? Incentivar o amor à arte. Não Isso. deixar que a arte acabe. Isso. Nunca vai acabar, isso é Nunca. impossível, né? Bem, doutor Olavo, e vamos falar um pouquinho do senhor agora. Os livros que o senhor já publicou, seus poemas, seus escritos, fala-nos um pouquinho sobre isso. Desde o início, quando eu era acadêmico que eu criei a AIL, Academia de Iniciação Literária em Baratais, eu publiquei o primeiro livro, Esparso. Muito vocacionado para a poesia, eu gostava disso. Depois eu publiquei sonetos, depois eu publiquei outros volumes, como Inesquecíveis, Crônica Inesquecíveis, Para Você, enfim, são 6 ou 8 livros publicados. E crônica, eu participava muito do Sudoeste, escrevia crônica para ele, compreendeu? De modo geral, o que o João Zilli escreveu uma vez. Quase que a última série, a butérica tirira nossa. Quer dizer, até quando vocês terão paciência para comigo de ler e subscrever algum trabalho de Olavo Borges, entendeu? Sempre. Sempre. Muito obrigado. Ô, doutor Olavo, eu estive lendo um artigo essa semana falando sobre a Academia Brasileira de Letras. Então, eu achei interessante o seguinte, porque a gente sempre ouve comentar que a academia é um grupo muito fechado, principalmente a Academia Brasileira de Letras. E esse acadêmico, que eu me esqueci o nome agora, foi um lapso, ele falou o seguinte, que hoje em dia a academia já não é mais um grupo fechado, que é uma casa que recebe todos que ali queiram se adentrar. O que o senhor fala sobre isso? Então, esse é o ponto mais fundamental que nós tivemos. O Luiz Ferreira sempre bateu por isso. Os outros antigos presidentes sempre bateram por isso. O Abaetê, que antecedeu, Nilson Godinho, saudosa Nilson Godinho, sempre batia por isso. A academia está aberta para todos os paraizenses. Era mesmo um grupo fechado? Não é um grupo fechado. Não, era. Antigamente era. Tinha um certo receio, um certo ciúme. Quando adentrava algum elemento, evidentemente a escolha era selecionada. Sim. Então, evidentemente que a academia inspirava um certo receio para aqueles mais livres. O erudito, aquele que tem um português castiço, aquele que tem uma filosofia profunda, como no caso do Roberto, que nós saudoso Roberto, Lisboa, evidentemente ele criava certos liames para adentrar certas pessoas. Sim. Mas depois não, a academia foi se abrindo, entendeu? Hoje ela é aberta para todo mundo, para todos que queiram participar, inclusive como ouvinte, como participante honorário, como integrante, até pleiteando uma cadeira, que é muito comum hoje pleitear uma cadeira na academia. Nós temos vaga já, uma cadeira. E, atualmente, como que funcionam as reuniões da Academia Paraizense de Cultura? Mas funciona quinzenalmente. Nós temos uma reunião a última quarta-feira e a primeira quarta-feira do mês. Geralmente primeira e terceira, né?
Primeiras e terceiras. Primeira e quarta. Primeira e terceira, né? Isso. E geralmente é presidida pelo nosso presidente, no caso você atualmente. Nós temos o secretariado e nós temos o tesoureiro. É composta a mesa e nós chamamos essa reunião nossa de sodaliço. Sodaliço por quê? O que é sodaliço? É uma reunião de pessoas afins. A pessoa, quando tem afinidade culturalmente com os outros... Objetivo comum, né? Então você chama, é um sodaliço. Os nossos sodaliços são recheados de cultura, de música, de poesia. Nós temos a dona Dirce Brigagão, que declama muito bem. Nós temos trabalhos maravilhosos lá que nos fazem. Então, a academia justamente é bom por causa disso. A representatividade cultural dentro de uma comunidade. O papel da academia, ele se torna muito importante e a responsabilidade é muito grande também, muito né, grande. doutor Olavo? Muito grande. E manter uma academia? Manter a academia é o mais importante de todos, porque você pode criar uma entidade, mas você tem, o mais importante é mantê-la. Isso. Entendeu? Então, dentro dos padrões éticos, os padrões culturais, você tem que manter uma estabilidade, o quê? Cultural também. Certo. Então, a academia tem participado ativamente fora, dentro. O importante é que a academia está saindo agora de dentro para fora. Ela está participando das escolas, ela está levando o sodaliço fora da sua sede. Sim. Isso é importante, porque você consegue levar a cultura lá no outro lado, que espera que nós sejamos herméticos, fechados. Não, aí vamos conhecer que realmente todos são iguais, não temos nenhuma pretensão de ser superior a ninguém. Isso. Pelo contrário, a cultura é que nivela todos. Verdade. A arte Essa que é uma nivela verdade. todos. Então, evidentemente, que ela sobressai por esse ângulo muito bonito de projetar São Sebastião do Paraíso dentro da comunidade cultural. Aliás, uma das poucas cidades de Minas Gerais que existe academia. São poucas as cidades São mesmo, poucas né? cidades, pouquíssimas. Em Minas. Doutor Olavo, nós sabemos que a academia tem um estatuto, tem um regimento interno e tem um código de ética. Quem foi que criou? Cada um deles foi criado em conjunto, aquela conjunto de leis que o acadêmico deve seguir, que a academia tem que seguir. Como foi a criação? Não, no início o Efraim, esse acadêmico hoje reside em Passos, colaborou comigo no escritório. Nós redigimos vários documentos até passar para a Assembleia, então para a Assembleia aprovava. Então os últimos nós fizemos isso em comum com a própria sociedade acadêmica. Então criou um estatuto muito bonito, muito bem feito, um código de ética maravilhoso, muito bom. E principalmente nós devemos também ao Coronel Fressati, que imprimiu várias vezes para nós o estatuto, entendeu? A título gratuito, com o apoio que ele teve do Exército Nacional. Certo. Doutor Olavo, e as academias, em geral, mineiras, do Brasil inteiro, elas têm um ponto de união? Uma depende da outra? Uma dá satisfação à outra? Como que funciona isso? Ou, por exemplo, a Academia Paraizense de Cultura é completamente isolada e independente? Como que é isso? Não, ela é independente. Sim. Ela é independente. Ela é uma entidade cívica cultural. Como ela é entidade civil cultural, evidentemente ela tem sua performance, a sua independência, a sua autonomia. Ela não está condicionada a ninguém. A vantagem da academia é que ela sobressai sobre todos os aspectos. Por isso que ela é política, por isso que ela não tem preconceito, ela não tem cor, não tem religião, não tem nada. Uhum. Por quê? Porque ela sobressai por si, como cultura. Ela eleva por si. Então ela não está condicionada a nenhum valor, a nada. Tá. Outro objetivo do programa Paraíso APC Acontece é divulgar um pouquinho as nossas reuniões. E o senhor esteve presente nas 2 reuniões de outubro, que a primeira aconteceu dia 1º e a segunda aconteceu dia 15. O senhor se lembra da primeira reunião? Quem foi o nosso convidado para palestrante? Parece que foi aquela da meio ambiente, não foi? Isso. Fez um trabalho muito bonito sobre o meio ambiente. E São Sebastião do Paraíso, mais uma vez, divulgou a capacidade deles em prol do meio ambiente, que, aliás, é tão necessário, né? Foi a Yara de Souza Borges, né? E a Mônica Rodrigues Pinto. E foi uma palestra muito boa, né? Que nós tivemos aquele dia. E no dia 15 nós tivemos a presença da médica psiquiatra, né? A segunda foi a doutora Mildred, né? Isso. Que falou sobre um tema que está tomando conta do mundo inteiro, a depressão.
Muito bonito. Foi. Falou muito bem, com espontaneidade. E parabenizo você da forma da criou. Ela criou todas as cadeiras em volta, círculo, colocando não só ela, presidente, no mesmo nível, como colocando também a palestrante no mesmo nível. Isso, e ela foi muito esclarecedora. As respostas dela, né, foi foram muito claras, né? Muito claro. Então, eu acho que foram 2 reuniões de muito valor para nós. Muito boa escolha você fez, parabenizando não só os convidados, como pelo convite que você formulou. É isso que você tem que fazer, Maria Rita. Trazer esses elementos todos para dentro da academia, trazendo luz para todos nós. Porque quanto mais luz nós tivermos, mais aquele velho provérbio. Quem beneficia da claridade é quem acende a luz aí. Certinho. É o que acende a luz e quem beneficia da claridade. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não, só gostaria de parabenizar você, principalmente pelo trabalho maravilhoso. Sempre eu falo que as mulheres que são o verdadeiro domicílio da casa do homem. Então você, muitas vezes, nós homens, dentro dos acadêmicos, dos irmãos de alma, que é a expressão mais linda que nós achamos, para ter essa afinidade com o irmão de alma. É bonita mesmo falar, bonito, nós somos irmãos de alma. Nós podemos até ser uma nota musical muito grande na partitura da vida, mas você, como mulher, como Deus, é uma clave de sol no pentagrama do amor. Obrigada, todos nós somos. Então, doutora Olávia, eu tenho a agradecer a participação do senhor aqui nesse primeiro programa. Achei a fala do senhor muito esclarecedora. Aliás, o senhor tem o dom da palavra também, o senhor é um orador nato, né? Não, eu estou afônico hoje. Eu tenho certeza que o ouvinte também ficou agora conhecendo um pouco do histórico e do funcionamento da academia e deve ter percebido também a contribuição dela para a sociedade paraizense, porque é muito importante. E eu quero aproveitar também, o senhor já agradeceu no princípio, mas agradecer mais uma vez esse espaço cedido gentilmente pelo Mauro Pimenta e que vai ser de grande valia para a nossa academia. E eu quero destacar também, porque eu acho que a vida tem que ser muito valorizada. Então, a cada ano que passa na vida de cada pessoa tem que ser celebrado. Eu não posso deixar de destacar os acadêmicos aniversariantes do mês de outubro. No dia 9, aniversariou a Baetê Ari Graziano Machado. No dia 27, a Roselisa Drames Soares Tubaldini. E no dia 29, a Terezinha Pimenta Pessone Sobrinho. A eles, os nossos parabéns, muitas felicidades, muita saúde e muita paz. Agora, os ouvintes vão ficar com a música Depois, que é uma composição do Arnaldo Antunes, do Carlinhos Brau e da Marisa Monte, interpretada pela própria Marisa, que nós oferecemos a todos os ouvintes, em especial aos aniversariantes do mês de outubro. E este foi o programa APC Acontece, informativo da Academia Paraizense de Cultura, que estará no ar novamente na última quarta-feira de novembro. Até a próxima. Muita luz, saúde e paz a todos e obrigada pela sintonia. Só um lembrete. Pois não. Nós registramos o nosso agradecimento especial a um dos grandes valores da academia, Ailton Rocha de Silos, que tem colaborado demais conosco. Sim, ainda vamos falar sobre isso nos próximos programas. Você ia falar no próximo? Vamos falar nos próximos. Fazer tantos planos de um futuro para nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. De ser
nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar.